boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs que conosco participam da live do Missão Coará. Que Deus abençoe a todos pela disponibilidade de bater um papo sobre a palavra de Deus, amém? Eu quero cumprimentar o nosso irmão aí, José Baldo Santos. O José já participou de outras lives, né, José? Lembre pelo sobrenome. Deus abençoe. Nosso irmão Alessandro, para os íntimos, Alex, meu irmão, seja bem-vindo. O Alex está participando pela primeira vez. Já viu os vídeos de uma outra ótica, mas hoje ao vivo está participando pela primeira vez, amém? Antes de iniciarmos, os irmãos me digam aí se o volume tá bom, se tá chegando legal aí, para que a gente inicie essa meditação aí. Digitem aí para mim se está tudo certo aí o volume, se eu posso dar início e a gente ir junto até o final. A internet oscila de vez em quando, já por 2 vezes eu vi aqui falando conexão fraca, mas pela fé vai dar tudo certo, tá? Alex falou que tá tudo certo. Deixa eu aumentar o volume aqui do celular. Isso, tudo certinho aqui. Vamos lá? Vamos lá, irmãos, nós vamos meditar aí, e há um motivo para isso, né? O assunto não é específico em relação ao que eu vou falar agora, mas um dado ponto do texto nos traz uma compreensão sobre um assunto que foi tratado. Lembrando, não é sobre ser direto. Nós não iremos tratar nessa live sobre o vinho no Novo ou no Antigo Testamento, não é isso. Mas existem versículos aqui na carta de Pedro que nos traz uma compreensão numa questão que eu observei em uma live de um grupo particular que eu e alguns irmãos possuímos. Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo, Washington. E aí eu não interajo tanto assim no grupo, mas observo, ouço os áudios, leio os comentários e vi que houve ali uma lenha na fogueira, né, em alguns pontos ali, e são pontos assim até simples, questão de contexto, mas e a gente vai trazer aqui rapidamente alguma coisinha, porque passa pelo texto, mas não vai ser o assunto em si. O assunto nós vamos tratar hoje sobre a primeira carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo de número 4. Vamos meditar nesse capítulo, né? Isso vai ser bom para nós esquentarmos nessa questão dessa live, e em particular para um retorno da live. Faz algum tempo que eu não faço as lives do Missão Coará, e por um tempo atrás meu irmão comentou desse capítulo, se eu não me engano ele até meditou em algo rapidamente comigo e isso ficou queimando. E aí eu resolvi ler, e enfim, vamos contextualizar um pouquinho, os irmãos quiserem ir digitando também, né? Colocando aí suas opiniões, né? Aproveitem os recursos aí da internet, né? Existem recursos aí no teclado digital do seu celular também, que você vai falando e ele vai digitando para você. Isso vai te favorecer até enviar o seu comentário mais rápido. E num dado momento aqui da leitura e da explanação, eu paro, leio aí o seu comentário e vai ser um acréscimo, vai ser um aprendizado para mim e para os irmãos aí que estão acompanhando a gente também, tá? Então vamos juntos aí, primeira carta, ou primeira epístola universal do apóstolo Pedro,
no seu capítulo de número 4. Antes de estar lendo já o capítulo, eu vou estar lendo aqui o fundo histórico dessa carta. Muito importante saber, quando falamos de contexto, é muito importante saber o porquê que essa carta foi escrita, o propósito dessa carta, o ano, o que estava ocorrendo naquele período, porque muitos trazem muitas questões que a Bíblia traz, irmãos, para algumas questões literal no nosso tempo, e muita coisa não é. Então temos que prestar muita atenção nessa questão, tá bom? Então, vou estar lendo aqui com os irmãos. Antes de iniciarmos a meditação aí no capítulo 4, vou estar lendo aí a introdução da carta. O apóstolo Pedro foi o mais proeminente discípulo durante o ministério de Jesus e teve um tremendo impacto na igreja primitiva. Os 12 primeiros capítulos do livro de Atos são dedicados ao seu ministério e ao desenvolvimento da igreja no Oriente, onde ele foi o principal personagem. Paulo o mencionou em 1 Coríntios, no capítulo 1 e versículo 12, capítulo 3, 22, e capítulo 9, versículo 5, e o 15, versículo 5. E na epístola aos Gálatas também Pedro foi mencionado por Paulo. Pedro escreveu 2 livros no Novo Testamento. Esta primeira carta é dirigida às 5 províncias romanas da Ásia Menor, a Turquia atual, ao norte dos montes Taurus. Isso está registrado aí no capítulo 1, versículo 1 de 1 Pedro. Esta epístola foi escrita para encorajar os crentes a suportar a intensa perseguição que prevalecia na região e a preparar os leitores para os tempos difíceis que viriam. Enfim, aí vai trazer aqui sobre a primeira perseguição, e enfim, eu não vou me ater a essas outras informações. E o finalzinho aqui diz que Pedro usou o sofrimento do próprio Jesus como a pedra fundamental da sua exortação. De igual maneira, Pedro aconselhou os crentes a sofrer como cristãos e não como transgressores da lei. Então, assim, basicamente e superficialmente, essa é a introdução. Agora, o principal propósito dessa carta é esse aqui, ó, que digamos que é a maior importância de estarmos lendo, é saber antes o porquê que ela foi escrita. Então, o propósito dessa carta é esse. A epístola foi escrita para encorajar os crentes a suportar a intensa perseguição que prevalecia na região e a preparar os leitores para os tempos difíceis que viriam. Acredito que no nosso caso já chegou. E no caso deles também, Pedro estava preparando aqueles que receberam, os irmãos da nossa Turquia atual, preparando aquele povo da região, daquelas 5 províncias, que nós vamos ler aqui. Não custa, por mais que a meditação não é no capítulo 1, mas não custa passarmos aqui uma olhada rápida nessas províncias que está aqui no versículo 1, no capítulo 1. Ó. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Repito, como a introdução nos trouxe, é a nossa atual Turquia. Então, a carta foi direcionada a essas 5 províncias. E eu, em particular, quero fazer uma observação para glorificar o nome do Senhor, porque uma carta que, com uma ótima intenção da parte do apóstolo, foi enviada para esse povo, a qual ele estava a par que uma grande perseguição estava por vir. Essa carta não chegou apenas até essas 5 províncias. Aprove a Deus
para benefício nosso, essa carta também chegar em nossas mãos. E louvamos a Deus por estar lendo ou até mesmo relendo essa carta hoje, para que nós viéssemos ou venhamos fortalecer a nossa fé, crendo e sendo limpos e fortalecidos por essa palavra mais uma vez. Bem? Vamos lá para o capítulo 4, onde é o alvo da nossa meditação. A introdução que eu li, irmãos, está aqui. Eu fiz uso da Bíblia, está um pouco surrada. Não vai dar para ver a capa original dela, está meio surrada, mas a introdução eu li na Bíblia Palavra-Chave. Para os irmãos que gostam de estudar a Bíblia Palavra-Chave, ela traz traz aí o hebraico e o grego para nos apoiar nos estudos e nos ajudar aí a trazer uma compreensão mais concisa no literal, né? No que realmente o texto significa. E a versão dessa Bíblia, né, é a tradução, a versão, né, é a Almeida Revista e Corrigida, dessa Bíblia que eu estou usando aqui, tá bom? Então vamos lá, capítulo 4 de 1 Pedro, que é o alvo da nossa meditação. Aqui na minha Bíblia eu não tenho subtítulo, mas, como eu disse no início aí, o que nós vamos tratar aí é no geral, em relação ao tema, né, ou seja, ao propósito dessa carta, que é o principal. Vamos lá? Capítulo 4 inicia-se dizendo assim: Pai do Senhor Diego, Deus abençoe. Miriam, Deus abençoe. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Pai do Senhor, Lohane, Deus abençoe. Então lemos de novo, versículo 1 do capítulo 4 de 1 Pedro. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos, se armem também, vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Eu acho muito interessante, irmãos, que se você ler desde o capítulo 1, você percebe que Pedro ele não amaciou a carne antes de falar nada. Ele já foi incisivo em algumas questões, até porque, como lemos na introdução, a igreja estava prestes a passar por uma perseguição. Então a conscientização que Pedro traz à igreja aqui foi direta. Até porque não havia tempo para delongas e não havia tempo para formalidades em relação ao que estava por vir e em relação ao que eles já tinham passado também. Então existiu e existem cristãos que já passaram por situações, né? Hoje pela manhã, eu com um grupo de irmãos em oração, o assunto foi um pouquinho em relação a isso. As situações que passamos antes. E Deus, Ele muitas vezes nos dá a oportunidade. Eu vou ser bem breve nisso aqui que eu vou falar, porque se eu for lá para o texto, irmão, a gente vai esticar demais. E existem situações que o crente passa, provas que passamos, e no caso que foi comentado hoje pela manhã, são de provas que nós mesmos pegamos com as próprias mãos, que às vezes a gente acaba sendo reprovado. A gente
erra em algumas questões e Deus misericordioso às vezes nos dá a chance de passar certas situações iguais ou semelhantes para nos dar a chance de nos redimir de certas coisas que fizemos. A gente tenta fugir, mas acaba não dando. Eu dei um exemplo, meditando com esses irmãos nessa manhã, de uma situação que, lá no capítulo 30 de 1 Samuel, quando Ziclag é saqueada pelos amalequitas, Davi não estava em Ziclag, estava com seus homens, seus valentes, passeando, lutando guerras que muitas delas não eram nem guerras dele, nem guerras de Deus. E às vezes nós nos pegamos em batalhas, irmãos, que não foi proporcionada por Deus para nos aperfeiçoar e ficamos pegando prova com a mão. Ajudar os irmãos a carregar a cruz é uma coisa, mas pegar prova ou luta que não é para você é outra totalmente diferente. E Davi estava lá com Ax, o rei Ax, passeando, guerreando, até que quando chegou em Ziclag, deu no que deu. Família não estava, o arraial estava todo destruído. Agora olha a misericórdia, não morreu ninguém. Os amalequitas levaram todos cativos. Deus não permitiu que morresse ninguém. E aí nós vamos lá para as questões, lá em 2 Samuel, com a perseguição do filho, quando Davi percebeu que Absalão estava armado de uma tal maneira e munido de tal maneira para invadir e matar ele e todos que estavam com ele, ele corrigiu um erro lá do passado. Ele pegou toda a família dessa vez e levou com ele. Então assim, irmãos, existem questões que erramos lá atrás, que se tivermos a oportunidade de passarmos por situações semelhantes aqui na frente, é bom atentarmos para não tropeçarmos de novo na mesma pedra. E assim vencermos essa segunda vez e em nome de Jesus ver o nome dele ser glorificado e ver também o andamento da obra de Deus na nossa vida, porque acredito eu que pela vontade de Deus, o trabalho dele, Filipenses 1,6, fala que tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até a volta de Cristo. Então, em meio a esse aperfeiçoamento, há um desgaste em nós, mas é um aperfeiçoamento contínuo da parte de Deus, e acredito eu que o nosso Senhor Jesus Cristo gostaria de que essa continuidade não parasse. Mas as nossas escolhas muitas vezes são erradas ao ponto de nós colocarmos as mãos em coisas, tomarmos certas decisões que fazem com que essa obra, esse aperfeiçoamento venha parar durante certo período. E olha, irmãos, existem coisas que às vezes por nossa culpa param, que leva anos para retomar. É difícil. Que o Espírito Santo nos ajude a errarmos menos, pelo menos a errarmos menos. Porque ele tem o poder para fazer com que a gente não erre nunca mais. Mas quando eu falo para ele nos ajudar a errar menos, esse menos aí é fazendo uma observância na falibilidade humana que há em nós. Amém? Vamos lá. Então, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências ou as vontades dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, assim, o tempo que nós temos é curto. Nós vivemos a última hora da igreja. Hoje pode ser o dia do arrebatamento. Ou hoje pode ser o meu último dia de vida antes do arrebatamento, o seu último dia. Diz um ditado que a minha mãe
faz uso há muitos anos, que para morrer basta estar vivo. Então assim, há uma necessidade de nos esforçarmos para não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. E não deixarmos para amanhã o que podemos fazer hoje, mas como o texto está nos dizendo, não vivendo tudo isso segundo as vontades da nossa carne, segundo os nossos próprios desejos, mas segundo a vontade de Deus, para que a vontade dele flua na nossa vida e todas estas coisas aí que muitos de nós almejamos, seja acrescentada no tempo de Deus, mas que nós venhamos cuidar do que fomos enviados aqui para cuidar. E isso não quer dizer que temos que deixar para lá família, trabalho, que não podemos nos divertir. Não, não é nada disso. Ser crente não é ser escravo, pelo contrário. Ser crente em Cristo Jesus é sermos livres do pecado. E sendo livres, a única coisa que nós não podemos é fazer uso dessa liberdade para dar ocasião ou para dar lugar para os desejos, como diz o versículo 2, da nossa carne. Correto? Se os irmãos quiserem interagir aí alguma coisa, acrescentar algo, nos ajude, amém? Versículo de número 3, ele começa a trazer aqui para nós algo a mais dentro do contexto. O versículo 3 diz assim: porque é bastante que, no tempo passado da vida, deixa eu só aqui já para os irmãos que estão chegando agora, nós estamos meditando no capítulo de número 4 da primeira carta de Pedro, amém? Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. O volume tá bom para todos aí? Fala aí um ok, dá um glória aí. Só me respondam aí antes de eu dar continuidade no versículo 3. Se o volume tá bom, né, se não tá falhando demais, porque para mim tá aparecendo aqui mensagens de internet lenta. Então de repente vem estar cortando aí de uma maneira para os irmãos que não vem estar bastante clara a mensagem. Tá tudo ok aí? Dá um sinalzinho aí para mim, os irmãos que estão online aí. Enquanto isso eu molho as palavras. Lá? Acredito que está. Ninguém reclamou, então está tudo bem. Versículo 3. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissolução, concupiscências, borracheiras. E é interessante aqui, irmãos. Vamos lá. Deixa eu ler o versículo inteiro primeiro, para depois a gente pegar detalhes desse versículo aí. Vamos lá. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abominações e abomináveis idolatrias. Vou repetir. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Vamos meditar nesse versículo aí, que tem bastante coisa boa pra gente aí, ó. Então vamos lá. O que seria essa dissolução? Pai do Senhor Widme, Deus abençoe, seja bem-vindo. O que seria essa dissolução no texto que o apóstolo está nos orientando aí? Então é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções. Então dissoluções aí seria, em sentido mais amplo, o deboche, a perversão em geral, quebra de acordo. Olha só, dissolução seria deboche, perversão em geral e uma quebra de acordo. A
concupiscência que o apóstolo fala nesse texto, nos orientando a não viver, seria desejar intensamente, ou desejos e apetites carnais. Essa é a concupiscência nesse texto. E a tal da borracheira, ou borracheiras, olha só, aí vai entrar no contexto onde aí a galera do grupo de estudo aí, do grupo de meditação Quará, que nós temos aí no WhatsApp, estavam meditando aí acerca do vinho. E a borracheira quer dizer o seguinte: comemoração, mas uma comemoração como pessoas livres. Então entendemos que essas borracheiras são comemorações, mas são de pessoas que se sentem livres, mas não são livres, correto? Então é uma alegria, é um júbilo, é um alvoroço, é um substantivo que significa festejo. E no Novo Testamento quer dizer comemoração e contenda. Você entendeu aí a questão da liberdade? Como é que pode haver liberdade em uma comemoração que contém contenda e encrenca? Você já viu festa de crente desse jeito? Vou deixar essa pergunta para a sua meditação. Vamos lá. Também quer dizer uma comemoração ou um festejo. Olha só, eu estou falando de borracheiras. Quer dizer também, e esses significados, irmãos, eu estou trazendo do texto original, certo? E dos significados dessas palavras também. Então também quer dizer uma comemoração ou um festejo depois de uma ceia, com os convidados frequentemente saindo às ruas e passando pela cidade com tochas, músicas e cânticos em honra a Baco. Baco é quem? Baco é o deus do vinho. Então vamos lá. Então no texto aí, ó, quando Pedro diz, versículo 3, ó, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências e borracheiras. Então um dos significados aí para borracheira é sair de uma festividade, de uma ceia. Lembrando que Pedro estava aconselhando quem? A igreja. Irmão, o Pedro estava aconselhando a igreja a não praticar borracheiras, que entre tantos significados que eu já li aqui, também significa sair de um culto de Santa Ceia, andar pela rua com tochas, comemorando e fazendo festejos para o Deus do vinho. Aí você me explica, de que maneira nos dias de hoje um crente poderia fazer isso? Festejos após uma Santa Ceia pelas ruas, tochas aí significa crentes acesos. Então entendemos que após uma Santa Ceia saímos cheios da graça, porque somos povo pentecostal e cremos nisso. Vamos lá. Agora, essa tocha humana, cheia de Deus, acesa pela rua, festejando para o Deus do vinho. Eu vou entrar um pouco mais nesse contexto, vamos ver o que ele diz mais aqui. Vamos lá. Aqui fala da oinofilgia, que é uma palavra grega rara encontrada uma vez na Bíblia, que é aqui em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 3. Que descreve um excesso ou glutonaria de vinho, um desejo insaciável por bebida, ou uma orgia, um deboche, resultante de bebedeira excessiva, indo além da simples embriaguez. Então, no estudo dos irmãos lá do Missão Quará, um dos varões,
não lembro o nome deles, meu irmão está aí online com a gente, coloca o nome do varão aí. Um dos varões lá estava falando estava ali num debate ali com o nosso irmão Zeca, e falava da embriaguez. Mas o que nós estamos vendo aqui, a questão da borracheira, é que esse desejo insaciável por bebida é um resultado excessivo, indo além da simples embriaguez. Irmãos, nós conhecemos o termo embriaguez. Quem já foi do mundo e fez uso de bebida alcoólica sabe o que é embriaguez. Sabe o que é isso? Agora, o que o texto está falando e o que Pedro está advertindo a igreja da época e a nossa igreja dos dias de hoje é de um desejo que se chama borracheiras, que é um desejo que está além da embriaguez natural. Então existem desejos mais perigosos do que o que nós conhecemos. E esses desejos, irmãos, estão contidos na natureza humana. Então, se eu disser, o irmão Elvis, obrigado, Alex. Quero já mandar a paz do Senhor para o irmão Elvis, fazendo uso do nome dele aqui, né? Simplesmente para citar que é um dos meditadores da palavra aí, que tem enriquecido a nossa vida aí com um conhecimento bíblico fabuloso para a glória do Senhor. A paz do Senhor Jesus, o nosso irmão Elvis, amém? Que quando entrou no grupo a gente brincou bastante ali, chamando ele de Elvis, dizendo que Elvis não morreu, amém? Então assim, esses significados nos provam que nós verdadeiramente não nos conhecemos. Não nos conhecemos. Diz mais aí que esse desejo ele vem implicando uma indulgência extravagante e prejudicial de álcool e festas desregradas, segundo interpretações como as de Trank, que é um estudioso da palavra aqui. Então vamos lá, tem mais aqui para a gente estudar. Se os irmãos quiserem depois, eu mando esse conteúdo aí para os irmãos no particular, tá bom? Depois aí no particular aí, quem tem meu WhatsApp, me peça pelo WhatsApp depois da live. E quem não tem, me pede pelo Messenger, tá bom? Então vamos lá. Origem do grego para oinos, que é vinho, e flígia, que é excesso extravagante. E no Novo Testamento, né, o único texto que fala é aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3, que traduzida como excessos de vinho. Então assim, vou mandar o material para quem quiser, e os irmãos se aprofundem mais nessas questões aqui. Então, em resumo aqui, é um termo bíblico para orgia, libertinagem e excesso de vinho e banquetes, tá bom? O texto fala também de glutonarias, que do latim significa gluto, e onis, que é glutão e comilão. E com o sufixo, já entra na questão da língua portuguesa, que indica um estado ou uma condição. Então, o estado, qual seria o estado? O estado de um glutão. E a condição dessa pessoa, a condição de estar na prática da glutonaria. Significando a qualidade ou o vício de ser um glutão, ou seja, a gula, a sofreguidão, palavra nova aí para o nosso vocabulário, sofreguidão, e o consumo exagerado e desmedido de comida e bebida. Mais um conselho de Pedro para uma igreja. É um negócio interessante, irmãos. Parece assim algo, digamos assim, parece algo impossível para alguns, a igreja ter que ser aconselhada a não viver a glutonaria, a não viver
como o texto diz aí, dissoluções, concupiscências, borracheiras, mas a igreja é composta por seres humanos. Também fala de abomináveis, né? Fala de abomináveis, que vem, vamos colocar aqui já o significado, que significa merecedor de abominação e deriva de abominar. Então, vou lançar aí para os irmãos também. Fala de idolatria também. Por que um servo do Senhor teria que pedir para a igreja sair da idolatria? Pô, mas nós somos crentes, irmãos. Quando se fala de idolatria, normalmente já se fala de imagens. Tá muito além disso. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer questão de dar uma lida. Se os irmãos quiserem também meditar um pouco mais disso, no meu canal lá no YouTube, no canal do Missão Quará, nós temos um estudo lá, que eu estou meditando com os irmãos, no capítulo 13, guarda aí, capítulo 13, do livro de sabedoria da Igreja Católica. E não é uma agressão à Igreja Católica, nós estamos ali meditando no texto. O texto é muito interessante, dá uma lida lá, quando possível, passa lá no canal, se inscreva e medita lá com a gente, tá bom? E também, lembrando que essa live aqui, logo após terminarmos, essa live vai lá pro canal também, se você quiser assistir novamente, pegar detalhes que você não ouviu aí, você pode assistir novamente essa live, mas lá no YouTube, tá bom? Como nós não estamos atrás de engajamento, nós não temos a condição ainda de fazer a live ao vivo no YouTube, né? Precisa de um certo número de seguidores. Mas estamos muito bem aqui, o importante é a palavra ser pregada. Então a idolatria, do grego antigo eidolatria, é uma junção de eidolon, que significa imagem, e figura, fantasma ou representação. Então eidolon significa imagem, figura, fantasma ou representação. E latreia, que significa adoração ou serviço sagrado. Então seria uma adoração ao serviço sagrado. Vamos lá. Então a etimologia dessa palavra traz como idolatria o significado de adoração a imagens ou culto a ídolos, sendo transferido para o latim como idolatria e posteriormente para o português. Tá, irmãos? O significado aqui fala de adoração a imagens ou culto a ídolos. Aí você fala, mas lá na nossa igreja não tem imagens e tem ídolos. Quem disse que não tem? Quem disse que na igreja evangélica não tem imagens e não tem ídolos? Vou simplificar para você. Às vezes, irmãos, a imagem de um cantor já se torna um ídolo para alguns. O ser humano também é idolatrado. Objetos são idolatrados. Lugares são idolatrados. Enfim, idolatria está muito além do que nós conhecemos. Mas vamos seguir aí para a gente ganhar tempo. Já passou bastante tempo aqui. Versículo 4. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Versículo 6. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Pronto. Aí o versículo 7 nos traz aí um pouquinho mais da questão de contexto sobre a questão da sobriedade. Vamos ler aí, ó. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios. Aí entra aquela questão, irmãos lá do grupo do Missão Quará, que estava aquela discussão toda lá sobre sobriedade, sobre ser sóbrio. Então ser sóbrio aí, irmão, não está dizendo ser sóbrio de não beber qualquer bebida alcoólica. Não é isso que o texto está falando. A
A sobriedade aí está falando de mente. Não está falando nada de beber vinho. Mas vamos para o significado aí literal no texto. Então, ser sóbrio aí significa são na mente. Ou seja, controlado. Ser sóbrio aí significa ser uma pessoa controlada. Ser sóbrio, controlado. Então, ó, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede são, seja controlado, seja moderado quanto à opinião ou paixões. É isso que o texto está falando, é isso que Pedro está aconselhando. Então Pedro não está falando ali para eles, não bebam. Não é sobriedade de bebida, mas é sobriedade de consciência, de sanidade. Sanidade mental. Diz mais aqui o significado. Ó. Seja discreto, prudente, lúcido, moderado. Portanto, a palavra é usada a respeito de alguém que segue o raciocínio lúcido e refreia as suas paixões. Vamos dar exemplo aí. O texto está falando de refrear paixões. A gente volta para a palavra concupiscência, desejos. Aonde Gálatas capítulo 5, onde fala ali das obras da carne e dos frutos do Espírito, um desses frutos é o domínio próprio. É o domínio das paixões. Então, em um Novo Testamento, lúcido, cauteloso, com os desejos e as paixões da mente sob controle. Tito capítulo 1, versículo 7 e 8 diz assim, ó, Tito, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho. Dado ao vinho aí, tem os dois termos. É dado à bebida e não dado a pensamentos que não sejam sãos. É os dois sentidos da palavra aí. No livro de Tito, no contexto lá para Tito. Espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Versículo 8. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Aqui em Tito, capítulo 2, versículo 2, diz assim, ó, os velhos que sejam sóbrios, aí entra a questão aí, sejam sóbrios, sejam sãos, sejam controlados, sejam moderados de opinião. É isso. Sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé. Olha o são de novo aí, até na fé, no amor e na paciência. E aí, o versículo diz que temos também que vigiar em oração. Então o versículo termina dizendo, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Amém? Se os irmãos quiserem fazer uma observação aí, fiquem à vontade, tá bom? Estamos no versículo de número 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Versículo 10 traz também para nós aí um conteúdo interessante. O versículo 10 diz assim, cada um administre aos outros o dom, como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Esse versículo aí é fantástico. Ser um atendente, quando fala em administrar, irmão, está falando também de ser um ministro, correto? Ser um ministro não é você ser o cara que agora você está na prateleira de cima e todos vão te servir. Pelo contrário, quanto maior a unção, maior o trabalho. E mais servo eu tenho que ser. Olha aí, ó. Administrar ou ser um ministro, ser um atendente. Administrar é ser um atendente, ou seja, esperar algo de forma servil ou como um anfitrião, amigo ou, de modo figurado,
um mestre, de modo figurado. Jesus falou: a ninguém chameis de mestre. Modo figurado. Vamos lá. Em sentido técnico, atuar como um diácono cristão, ministrar o ofício de diácono. Peraí, mas agora eu não sou um ministro? Agora eu não sou um pastor? Agora eu não sou um evangelista? Agora eu não sou... Eita! Enfim. Não, você não é. Se você não ser um diácono a vida inteira, você não vai ser nada disso que você está pensando que você é. Então, assim, vou fazer uso aqui de um time de futebol, do hino de um time de futebol, o Flamengo, que canta, né, no seu refrão, que uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O crente deveria cantar: uma vez diácono, sempre diácono. Porque João disse que a unção que está em você permanece em você. Irmão, você foi ungido como diácono. Se você for ungido como presbítero, a unção de diácono permanece em você. A vida inteira você é um diácono. Eu aprendi algo com o irmão em Cristo, o missionário William. William Alex, pretinho. E o William me ensinou na caminhada, que foi quem me discipulou, o William, o evangelista Celso, são os irmãos aqui que me discipularam. E eu aprendi observando e ouvindo muitas coisas. E uma coisa que eu sempre vi o William fazer é nós chegarmos em uma igreja, uma determinada igreja, mesmo que não é do ministério que nós congregamos, e observar o que aquele pastor daquela igreja está necessitando naquela noite em questão de obreiro. E eu cansei de ver, e aprendi e passei a fazer também. Cansei de ver o missionário William sair do altar e ficar na porta. Porque naquela noite, aquele pastor, aquela igreja, estava assim um diácono, uma diaconisa. E já cansei de ver o missionário William sair da porta, inclusive igrejas que eu dirigi. Cansei de ver ele se levantar e ir para a porta, fazer esse trabalho. Por quê? Porque a unção permanece em nós. Existem alguns ministérios que falam que isso fica feio para um evangelista, para um pastor, para um presbítero. Irmão, nós somos servos do reino de Deus. Nós não somos servos da igreja A e da igreja B. Nós congregamos na igreja tal, mas não somos e nem pertencemos à igreja, à congregação, a ministério nenhum. Nós congregamos, mas nós somos pertencentes ao reino de Deus. Guarda isso aí. Liberta a tua mente da escravidão ministerial de terceiros. Enfim. Deu até um calor. Onde eu parei? Então, ministrar as necessidades de alguém. Suprir ministrar a necessidade de alguém. Eu sou ministro, eu dou. Os dons que estão na minha vida, irmãos, os dons que estão na sua vida, vamos lá. Não é para servir a mim mesmo. Os dons é para servir os outros. Quando alguém vai na tua casa, quando você chama alguém para tomar um cafezinho na tua casa, essa pessoa não traz a xícara dela de casa, mas você vai usar a sua para servir. É a sua, é o seu dom que foi feito para servir os irmãos. Então o irmão não vem da casa dele com a xícara dele, porque lá na minha casa já existe dom para servir. Agora, quando eu vou na casa do irmão, com o dom dele, ele me serve. É assim. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo fala que desejava intensamente rever os irmãos de Roma para compartilhar os dons. Paulo falar de Jesus, falar das grandezas da obra, e
e ministrar sobre os irmãos. E os irmãos também falar para Paulo o que ocorreu lá e ministrar sobre Paulo. Uma troca, irmãos. Uma troca. Mas o dom que está em mim para edificar a tua vida. E o dom que está em você para edificar a minha. O que eu estou fazendo aqui nesse exato momento, nessa live, é usando o dom que Deus me deu, talvez o dom da oratória, se é que eu tenho a oratória, mas enfim, essa habilidade de se comunicar diante de uma câmera e passar através do dom que Deus deu uma palavra para edificar a sua vida. Porque o dom que está em mim é para ministrar sobre você, é para te servir. É isso. Então diz aqui, ministrar as necessidades de alguém, suprir as carências de alguém. Como fala lá em Mateus 25, versículo 44 e 45. Ó. Então eles também lhes responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos, quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. Acredito que a gente não precisa nem esticar o chiclete nessa questão. Então, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Esse foi o versículo de número 10. Tá bom? Irmãos, eu falei que a live, eu coloquei na divulgação aí, que a live iria até às 9, já é 9 horas. Tá bom? O conteúdo eu ia meditar com os irmãos aí até o versículo de número 19. Meditação, versículo por versículo, é desse jeito. Particularmente eu gosto muito. Né? Falta aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos. Para que o vídeo não fique extenso, os irmãos preferem que nós paremos ou demos continuidade? Queria a opinião dos irmãos aí. Fazemos uma segunda parte, o que os irmãos acham? Eu vou pela maioria que me responder aí. Não responder, eu vou seguir aqui, tá bom? Vamos lá, versículo 11 aqui, vou correr para a gente terminar logo então, vai. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Tem um detalhezinho aí, irmãos, nesse versículo 11, que fala aqui, se alguém falar, fale segundo as palavras. As palavras aí no texto original, quer dizer que são como orações. Então o que Pedro estava dizendo aí era o seguinte, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, porque as palavras de Deus são como orações. Entendeu? Então, é muito importante a gente falar segundo a palavra, aconselhar segundo a palavra, ensinar segundo a palavra, tudo segundo a palavra de Deus. Versículo 12. Bom, o irmão Alex aí falou de uma segunda parte. Tem mais irmão aí? Versículo 12, enquanto os irmãos não respondem. Amados,
Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Não é nada estranho, é algo que já estava escrito. Quer ver? Vamos dar um pulinho lá, abre sua Bíblia aí comigo, no capítulo de número 5 de Mateus. Às vezes tem crentes que estranham certas coisas que estão passando, mas não tem nada novo acontecendo. Nada novo. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Versículo 10, vai nos ajudar. Bem-aventurados os que sofrem. Capítulo 5, versículo 10 de Mateus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai, se alegrai. Olha aí, ó o versículo 12 do capítulo 5 de Mateus que ele está falando. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês, antes de nós. E olha o versículo 12 do capítulo 4 de 1 Pedro. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Versículo 13. Mas alegrai-vos, exultai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Você vê as referências? Então assim, ô Roberto, Pai do Senhor, como é que você tá? Como é que tá a família aí? Deus abençoe. Alex, ó o Robertão aí na live aí, ó. Glória a Deus. Versículo de número 14. Se pelo nome de Cristo sois envergonhados ou vituperados, bem-aventurados sois. Vocês são felizes, é o que Pedro está falando. Se vocês estão sendo envergonhados por causa do nome de Cristo, vocês são felizes. Porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Então assim, é mais ou menos assim, a glória de Deus repousando sobre nós, isso causando perseguição, seria como uma chama viva entrar na escuridão das trevas e incomodar toda a legião demoníaca que há lá. Sabe quando você está dormindo e alguém acende a luz do quarto e aquele incômodo nos olhos? É o que nós causamos no reino das trevas. E por isso essa perseguição toda. Mas a Bíblia nos diz que nós somos felizes por isso. Então para de reclamar que lá no meu serviço, vai se converter, crente, dá glória. Você é feliz pela perseguição. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Eu sei. Ah, irmão, você não trabalha lá. Mas você não trabalha lá onde eu trabalho também. Eu sei o que é isso. Você não trabalha onde eu trabalhei. Então perseguições acontecem. Não que eu esteja sendo perseguido. Mas perseguições, levantes, uma coisinha ou outra ali você vai percebendo que é algo espiritual contra. Tudo isso concernente ao que habita em nós. E isso é uma bem-aventurança, é uma felicidade da parte de Deus para as nossas vidas. Versículo 15 diz, os irmãos estão chegando agora, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Irmão, que a gente morra como crente. Que nenhum crente morra
porque pegou emprestado de agiota. Que nenhum crente morra porque desviou e voltou para o crime. Que nenhum crente morra fazendo o que não era para estar fazendo. É isso que o texto está falando, entre tantas outras coisas. Quem lê, que entenda. Hein? Versículo 16. Mas, se padecer como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte. Acho que já entendemos aí a mensagem. Versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Deus não vai buscar o povo do mundo primeiro. Não vai pegar eles primeiro, vai pegar a gente. Então, é noite ou dia, seja qual for o horário que muitos vão ver essa live, vai ver esse vídeo depois, é tempo de botar a casa em ordem. Correto? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Contanto que eu e você sejamos obedientes, irmão, temos é que pregar para eles, em tempo e fora de tempo, para que eles também busquem ser obedientes, como nós também estamos buscando todos os dias. Prestou atenção que eu não disse que nós somos obedientes, não. Eu disse que nós estamos buscando ser todos os dias obedientes à palavra do Senhor, tá bom? Versículo 18 e penúltimo versículo. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém? Nós somos responsáveis por eles, irmãos. Ah, mas eles estão fazendo torpezas pelo mundo. Nós somos responsáveis por pregar a palavra para eles. Então não adianta eu querer lavar as mãos. Ó, pra gente... tem crente que fala que, assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Nós temos a ver com a vida deles. Mas o mundo tem a ver com a nossa vida também. E eu finalizo dizendo isso, trazendo à memória, capítulo... Vou pegar a Bíblia de novo aqui. Hebreus capítulo 12. Abre lá sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12. Ô, glória, já está aqui no 11. Foi do culto da ceia. Está aqui, ó, capítulo 12 de Hebreus, diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, assim, há testemunhas nos observando, é o mundo. E se eu disser que eles não têm nada a ver com a minha vida, tem sim. Vou tocar num ponto aqui de chamado, para terminar. O ponto aqui é chamado de Deus. Então, assim, irmãos, até citando um pouquinho da questão de vestes. Tem muitos irmãos ainda que tem problema com esse negócio de veste. Irmão, qual a veste certa para o crente? A veste que não escandaliza. Qual a veste confortável? É a veste que você esquece dela. Como assim esquece dela? É aquela que, assim, toda hora não tem que ficar tampando aqui, puxando aqui para ficar tampando nada, porque se aparecer vai envergonhar. Então coloca uma roupa que você fique confortável e não precisa ficar se ajeitando. Ela não vai te envergonhar. Quanto a nós que temos ministério, que Deus chamou de determinada maneira, se Deus te chamou assim, permaneça assim. É pecado? Vou falar de homens. É pecado o irmão usar bermuda? Não é pecado o irmão usar bermuda. Mas se Deus te chamou de calça, permaneça de calça.
Vamos dar um exemplo, irmãos. Vou usar a minha vida que é melhor. Eu pastorei igreja, irmãos. Sou visto e conhecido como pastor. E o mundo criou um estereótipo que crente não pode pôr, crente homem não pode pôr bermuda. Isso foi algo criado por doutrinas humanas. Não há pecado algum de um homem usar uma bermuda. Mas vamos lá. Paulo ensinou que se a comida que eu como faz o meu irmão pecar, eu deixo de comer, para não escandalizar aquele irmão que não tem entendimento. Então, se alguém me vê de bermuda, vai fazer aquele irmão que não tem entendimento pecar, eu que passe calor para que aquele irmão permaneça em Cristo. Você entendeu a responsabilidade que eu e você temos? Eu estou dando um exemplo de uma calça para você meditar aí no seu particular. Do que você observa em você, que Deus venha querer que você permaneça de tal maneira. Então existe locais certos para cada coisa. É lógico, eu não vou para um clube, irmão, que tem uma piscina, eu não vou para lá de terno, não vou para lá de calça, eu vou usar bermuda, eu vou usar a roupa de banho no clube, na piscina, na praia. Mas existe uma veste para cada lugar. Acabou. Então é tudo questão de sabedoria. Questão de sabedoria. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. É um prazer retornar com a live do Missão Coará hoje e ter esses varões aí. Orem por mim, para que Deus dê graça de eu dar continuidade novamente nesse projeto, que me ajuda bastante e eu acredito que ajuda bastante gente. Me ajuda a divulgar essa live em nome de Jesus. Quando eu postar aí estiver postando aí os convites para participar ao vivo, me ajudem na divulgação, convide pessoas para a gente estar meditando na palavra, né? O bom é de segunda, né? Hoje foi o dia que deu, mas normalmente dias que não tem o culto, né, nas nossas igrejas, é bacana porque a gente interage aí no estudo da palavra, né? E irmãos que também quiserem participar lá do nosso grupo, do Missão Coará, lá do WhatsApp, também são bem-vindos. Chamem lá no Messenger, irmãos que já têm meu WhatsApp, me chama e fala assim, pô Douglas, me coloca no grupo lá, porque quando vocês fizerem um bate-papo ao vivo lá também, eu quero participar. Então manda pra gente aí, né? E vamos aí multiplicar aí essa corrente no bom sentido, essa corrente de fé em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Quem precisar falar comigo, me chama aí no privado e a gente vai conversando e vamos interagindo aí em nome de Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus a todos.